E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, segmento do vídeo de Evangelho de Yahudá, no próximo título, diz assim: Yahusha ensina a Yahudá sobre a cosmologia. O Espírito é aquele quem criou a si mesmo. Então vamos compreender, irmãos, agora aqui um pouco sobre a cosmologia. Então vamos ler. Yahusha disse: Venha, que eu lhe ensinarei os segredos que ninguém jamais viu no universo. Existe um grande reino sem limites, do qual nenhuma geração de anjos já viu, em que existe um grande e invisível espírito que nenhum olho de nenhum anjo jamais viu, nenhum pensamento de nenhum coração jamais compreendeu e nunca foi chamado por nenhum nome. É uma luminosa nuvem, e uma luminosa nuvem apareceu lá. Ele diz: Deixe que um anjo venha a ser como o meu servo. Um grande anjo, a iluminada criação divina, emergiu da nuvem por causa dele. 4 outros anjos vieram a ser de uma nuvem, e eles se tornaram servos para aquele que criou a si mesmo. Aquele que criou a si mesmo disse: Deixem vir a ser, e ele foi. Ele criou o primeiro corpo luminoso para reinar sobre eles. Ele disse que os anjos venham para servir a ele. E uma quantidade sem conta veio a ser. E ele disse: Deixa que uma iluminada venha a ser a ela foi. Ele criou o segundo corpo luminoso para reinar sobre ele, juntos com incontáveis anjos, para oferecer seus serviços. Foi assim que ele criou o resto das eras iluminadas. Ele os fez reinar sobre eles, e ele criou para eles anjos incontáveis para assisti-los. Vemos, irmãos, que no princípio desta revelação, que foi revelada para Yahudá, ele falou desse segredo, desta revelação, desse mistério que ninguém jamais viu no universo. Então, aqui no nosso universo,
ninguém aqui jamais viu o que está acima. Nem o Deus Criador da matéria viu o que está acima. Nem os anjos dele, nada. Porém, o Salvador queria revelar para Judas isso. Não só para Judas, para que fosse escrito e revelado a todos nós. Mas foi Judas quem recebeu esta revelação. Então, ele começou a esclarecer para ele sobre os reinos acima da matéria, a plenitude do Pai de todas as luzes. Como se iniciou esta obra gloriosa. Nós vemos aqui de uma nuvem luminosa, ele foi emanando de si anjos e tudo que fosse a fim de servi-lo, né? Então, fica muito claro. E hoje, irmãos, que um é o mundo da matéria e outro é o universo do nosso Pai que está acima de todas as coisas, o Criador de tudo. Inclusive, o mundo da matéria está nele, porque ele é o todo. Sendo ele o todo, não estamos fora. Por isso, quando ele aqui estava, ele instruiu os seus discípulos, que muitos iam vir dizer, não, ele está ali, na Igreja Católica. Não, não é verdade, ele está lá nos evangélicos. Mas ele diz, não é aqui nem ali. O reino do vosso Pai está dentro de vós. Claro que está fora, pois ele é o todo. Se ele é o todo, tudo está nele. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é verdade? Então tudo está nele. Porém, precisamos de ter essa compreensão para que nós possamos saber o caminho de voltar para a casa do Pai. Assim como o filho pródigo, que por um tempo, enquanto ele estava bem no mundo, ele se esqueceu da casa do Pai, mas à vista que ele foi escravizado e sofria tanto ali, ele se lembrou da casa do Pai e desejou ser como um dos servos dele. Que esse desejo esteja em nós também aqui, que nós desejamos voltar para a casa do Pai, de onde veio o nosso espírito. E para isso precisamos compreender onde nós estamos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, para que nós ponhamos em prática as palavras do nosso Salvador nas nossas vidas e assim nós consigamos voltar para casa, a casa do nosso Pai espiritual. E sairmos deste mundo de matéria, mundo de morte, de guerra, de tristeza. Temos aí um grande terremoto ali na Turquia. Salvo erro, ontem já estava mais de 2.000 mortos. Os feridos eu nem sei quantos, mas é muito grande. Nós devemos de orar por aqueles que ali estão, né? Para que o nosso Pai tenha misericórdia das almas que ali estão. Então esse mundo é um mundo que nos traz tristeza, morte. E, irmãos, vamos compreender a vontade do nosso Pai e voltarmos todos para nossas casas, porque Ele disse,
casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, o bolo teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele preparou ali e está esperando. Assim como o pai do filho pródigo, que vivia com o olho na estrada, a cada dia olhando, será que ele vem hoje? No outro dia de novo, será que hoje ele vem? Ele quer nos abraçar. Então vamos, irmãos, compreender as suas palavras e vamos voltar para a casa de nosso Pai. Então vemos aqui que foi falado de um reino grande, glorioso, poderoso, que está acima desse reino de matéria, que é maravilhoso, só pelas palavras que nós ouvimos. Vamos dar seguimento? Irmãos, perdoa, eu mexo muito aqui, porque eu estou com um banquinho aqui muito desconfortável e às vezes tem que estar mexendo um pouco para aguentar. Então essa é a cosmologia. Mas vamos dar seguimento aqui sobre os luminares. Adamas e os luminares, indivíduos notáveis. Isso está acima, não abaixo. Adamas estava na primeira nuvem, luminosa, que nenhum anjo jamais havia visto, dentre todos aqueles chamados Deus. Então esses deuses da matéria aqui nunca viram Geradamas. Adamas estava na primeira nuvem, aquela nuvem luminosa. E nem o Deus daqui, da matéria, viu. A imagem conforme a semelhança com este anjo. Ele fez gerações incorruptível de 7 aparecer. Os 12, os 24, ele fez. Então, de 12, fez mais 24. Setenta e 2 luminares aparecessem na geração incorruptível, de acordo com a vontade do Espírito. Os 72 luminares fizeram por eles o mesmo. 360 luminares aparecem na geração incorruptível, de acordo com a vontade do Espírito, que os seus números deveriam ser na proporção de 5:1. As 12 eras dos 12 luminares constituem seus pais com seus paraísos para cada era. Então, existem 72 paraísos para 72 luminares. Então, vemos aqui, irmãos, 72 paraísos, né? 72 luminares. Então, para cada paraíso tem um luminar.
É muito importante, irmãos, nós compreendermos que as coisas que estão acima, ainda que essas coisas aqui embaixo, seja sombra das coisas que estão acima. Por isso nós vivemos numa sombra. Porém, valorizamos essa sombra como se ela fosse a realidade. E de maneira nenhuma é uma sombra. E mesmo estando na sombra, muitos homens se acham melhores uns que os outros, sendo que é só uma sombra, uma fotocópia do que está acima. É o que nós vivemos aqui. Porém, nós vemos aqui por essa leitura que é de muito maior glória tudo quanto está acima, a casa de nosso Pai. Um dos cinco firmamentos, para um total de 360 firmamentos, foi dada a eles autoridade, um número sem conta de anjos para a glória, adoração. Depois disto, também espíritos virgens para a glória e adoração. Todas as eras e paraíso de seus firmamentos. Então, irmãos, é de uma excelente glória. Porém, não é fácil nós compreendermos, mas a princípio eram 12 céus, são 12 céus que estão acima, porém os 12, sendo duplo, mais à frente os irmãos vão compreender essa duplicidade, eles se tornaram 24 e 72 e vai se multiplicando, né? As coisas do nosso Pai são assim. Basta que ele pense e crie aquilo que ele pensou. Tudo isso, os 12 céus superiores como os 12 céus abaixo, tudo isso saiu do pensamento do nosso Pai, do Pai de todas as paternidades, o um, o tudo. E ele fez tudo conforme o seu pensamento. Por isso, nada aqui está fora do controle, ainda que pareça que as coisas estão sem controle, de maneira nenhuma estão. Todas estão se cumprindo de acordo com a necessidade com que é preciso que aconteça. Porque, como foi dito, lá só vai entrar os limpos e puros de coração. E o lugar em que se é feita essa limpeza e essa purificação é aqui, neste corpo carne. Por isso é necessário, irmãos, tudo que você tem passado, até por esses templos religiosos e tudo isso, para que nós agora, no fim, compreendêssemos a verdade e tivéssemos força de sacrificar a nossa carne com as paixões para que nós pudéssemos herdar esse reino de glória. Porque esse mundo de sombra será desfeito. O irmão Hebe, como que se desfaz a sombra? Acendendo luz. Um corpo como esse que nós estamos tem trevas dentro dele, mas se acende a luz do Espírito aqui dentro,
todas as trevas desaparecem. Logo que a sombra, as trevas, é a ausência de luz. Mas uma vez que a luz vem, as trevas se dissipam. Então toda essa sombra, todas essas trevas do mundo abaixo serão desfeitas pela luz. Que luz é essa? O nosso Salvador Yahushua. Ele que veio do pleroma, da plenitude, ele desfará todas essas trevas. Porém, ainda falta um número para os seus escolhidos. E que nós sejamos parte desses. O reino do nosso Pai será tomado por força e só os que se esforçam apoderarão dele. Nós vimos os esforços dos apóstolos, dos seus discípulos. Não gosto dessa palavra apóstolos, porque no hebraico talmidim, discípulos. Vamos então para um próximo título. O cosmo, caos e o submundo, onde nós estamos. Então ele falou da parte de cima e agora ele vai falar, com certeza, do caos, onde nós estamos agora. A congregação destes imortais é chamada o cosmos, que é perdição pelo Pai e os 72 luminares que estão como aquele que criou a si mesmo e as suas 72 eras. Nele, o primeiro humano apareceu com seus poderes corruptíveis, sendo que os poderes acima, irmãos, é incorruptível, de incorruptibilidade, esses abaixo são corruptíveis, desde os primeiros homens. E a era que apareceu com sua geração, a era em que esta nuvem de conhecimento, o anjo e a chamada era, depois disto, disse: deixe 12 anjos vir a ser para governar o caos, o submundo. E olhem, da nuvem apareceu um anjo cuja face brilhava como fogo, cuja aparência era suja de sangue. Seu nome era Nebro, que significa rebelde. Outros o chamaram de Yal-Dabaoth. Outro anjo, Saclas. Veio também da nuvem. Então, Nebro criou 6 anjos, assim como Saclas, para servi-lo. Estes produziram 12 anjos no paraíso, no qual cada um recebeu uma parte dos
paraísos. Então aqui, irmãos, vemos nestas palavras, no cosmos do caos, anjos. Anjos que por nós homens foi intitulado como deuses, né? Porque lá no Velho Testamento está Deus, porém não são Deus, são anjos. Porém esse título Deus serve aqui embaixo, porém não devemos usar esse título para o Pai de toda a paternidade, para aqueles que estão no pleroma, na plenitude, porque aqui embaixo se usa esse título. Por isso muitos não compreendem, mas não é difícil compreender. Então, estes anjo que saiu, esse anjo de fogo, porém ele tinha uma aparência suja de sangue, e o nome dele era Nebro, e o significado é rebelde. Então, esse anjo, que foi chamado também Ialdabaoth, outro anjo Saclas, são os governantes do submundo. Eles é quem governam aqui. Eles é quem é o pai da matéria. Foram eles quem criaram o primeiro homem, Adão. O Adam, do hebraico. De modo que não foi o pai de todas as paternidades quem nos criou. Foi este Nebro, este Ialdabaoth, Saclas. Todos esses são nomes deles. E eles criaram os seus anjos para governarem, né? E foi criado, assim como ela em cima, eles fizeram uma cópia aqui na matéria. E eles é quem governam todo este mundo. Por isso nosso Salvador, Yahushua, nos ensinou que o mundo jaz no maligno. E que nós não deveríamos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todas as potestades dos ares, que são esse Ialdabaoth junto com os seus regentes, os dominantes deste mundo. E eles levam a humanidade ao erro, porque construindo o nosso corpo, matéria, ele inseriu dentro de cada corpo material, ele inseriu o destino. O destino diz o dia do seu nascimento, se você será um ladrão, um prostituto. Os mais diversos pecados vem escrito nele. O que essa pessoa vai fazer aqui. E nós somos sujeitos a esse destino. E como ele traz o dia do nosso nascimento, também ele traz o dia da nossa morte. Se nós vamos ser morto num acidente, se vamos suicidar, se vamos ser morto baleado, esfaqueado, diversos tipos de morte, está escrito nele, nesse destino. E ele criou um espírito falsificado e colocou junto, dentro desse corpo carne, esse espírito falsificado para nos conduzir ao erro.
pessoa pensa, não, mas eu estou certo, eu estou na minha razão e coisa e tal, e coisa, né? Mas ele está realmente ouvindo esse espírito falsificado. Então, vem e coloca dentro do nosso corpo, que foi criado por eles, a nossa alma, junto com os dois que ali está. Primeiro, destino. Segundo, um espírito falsificado. Aí vem a nossa alma e depois vem o espírito que veio do pleroma, da plenitude que está acima. De modo que é uma casa, mas que contém 5 pessoas dentro de uma casa. E a nossa alma que está entre esse espírito falsificado, que é esse anjo negro fez, e Alda Barrote fez e colocou dentro de nós, quando a nossa alma vira para o lado deste anjo mal que está dentro de nós, que é o próprio diabo, os nossos frutos são maus, são para a morte. Mas se porventura a nossa alma se desligar desse espírito e se ligar ao espírito do Pai que veio do pleroma, da plenitude, produzimos frutos para a vida eterna. Então não é difícil, irmãos, de compreender aonde o nosso Salvador disse que agora seria 5 numa casa. Esta casa, este corpo. Este corpo, carne, sendo da terra, ele só puxa para as coisas da terra. Esse destino fala do que vai ocorrer na matéria. E o espírito falsificado trabalha em favor de nos manter presos à matéria. Por isso o Salvador disse: não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, vim pôr em dissensão o homem e os da sua casa. Aí, nos templos de pedra, eles dizem, não, irmão, é por isso que lá na sua casa o seu filho está contra você, o seu pai está contra o seu filho, e a nora contra a sogra. Estão levando ao pé da letra, de novo, fazendo errado. Porque, na verdade, esta palavra se cumpre de que maneira? Da maneira em que estas 5 pessoas estão dentro desta casa e não da casa de pedra que nós moramos aqui, a casa de alvenaria. Porém, aconteça lá de fora também. Mas, porque o reino está dentro e fora, então é necessário que assim aconteça. Mas ele cita só lá de fora. O reino do céu está fora de vós. Não, o reino está dentro e fora. Está dentro de nós. Primeiro nós acessa o reino do nosso Pai aqui dentro. Então, vamos acessar o reino do Pai aqui fora. Então, são esses espíritos que estão dentro de nós que entram em guerra. A alma contra o espírito falsificado, contra o destino, contra esse e aquele. E o espírito que veio do Pai está esperando que a nossa alma o reconheça e se una a ele. E uma vez que isto seja concluído, essa luz que está dentro de nós, ela toma conta do nosso corpo.
e consome com as trevas. E eles ficam ali num cantinho bem pequeno, né? Até que ele seja de tudo extirpado de nós. E uma vez que esta carne, esta casa venha tombar, a alma está unida ao espírito e subirá para a plenitude. Porém, se esta alma não se une ao espírito e se une a esse espírito falsificado, quando essa casa tombar, esse próprio espírito falsificado, juntamente com o destino, que decretou a morte daquela pessoa, que seria com câncer ou um acidente, que seja, assim que ela tomba, ela está amarrada a esse destino e a esse espírito falsificado, que já conduz direto aquela alma a um julgamento. Ah, eu vou ser julgado por Deus? Não, você vai ser julgado por esses anjos maus. E quando eles começam a te julgar, você fala, não, mas eu não cometi esses pecados que vocês estão me acusando, não. Eu falo, não. Você quer que chame a prova para provar que realmente você cometeu? Quero. Aí vem aquele espírito falsificado que viveu com você aquele tempo todo, e você esteve na matéria. E esse espírito falsificado vai te acusar, aonde você será condenado e será levado às punições e vai ter que pagar por tudo quanto você cometeu. E aí, irmão? Beleza? Paguei? Vou para o céu? Não. De fato, não. Porém, isso foi ocultado, é difícil de se compreender essas coisas. Porém, se os irmãos ficar comigo nesses vídeos e tiver interesse de saber sobre mais verdades, depois nós vamos dar seguimento. Então, eu fico por aqui, até um próximo vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.